Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do programa Recolocação na Prática. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que pode parecer meio exagero, meio absurdo para muita gente, mas pesquisando melhor eu vou te falar que eu também tive essa percepção no começo, quando eu pensei sobre esse assunto, né? Mas eu acabei pesquisando um pouco mais e acabei entendendo que isso fazia algum sentido. A gente vai falar sobre fotografia no LinkedIn. Há cerca de um ano atrás, mais ou menos, eu estava, procurando assuntos para, na verdade, mentira. Eu tinha escrito um post sobre dicas para uso do LinkedIn e etc. E quando eu estava pesquisando para escrever este post, eu me deparei com uma informação fornecida pelo próprio LinkedIn, em que dizia que um perfil com fotografia, ele é, em média, 14 vezes mais visto do que um perfil sem fotografia. Até aí tudo bem, porque na minha opinião um perfil sem fotografia, né, dá uma impressão de que, esse perfil ele não está em uso ou que, a pessoa não está atualizando. Eu acho que dá uma percepção, de fato, uma percepção negativa, né? Bom, a partir daí eu resolvi, como a gente quando está buscando conteúdo para passar para vocês, eu sempre acabo usando um grande amigo meu, o Google, para saber se esse conteúdo é relevante ou não, tá? Então eu faço buscas por palavra-chave, por frases, né? Para saber qual é a relevância disso. Então, se tem muita gente pesquisando por aquele tema, por aquele assunto, em princípio me parece que esse é um tema relevante, né? E aí eu fiz essa busca. Eu fiz essa pergunta ao Google, né? E ele me respondeu com os seguintes dados na época, tá? Um ano atrás. Existem 31.200.000 resultados em inglês e 190.000 em português para essa pergunta. Como utilizar, ou qual seria a melhor maneira de utilizar uma fotografia para o LinkedIn, ou dicas para fotografia no LinkedIn, tá? Então, sim, isso me fez crer que esse assunto é um assunto relevante e que tinha muita gente buscando por esse tipo de informação. E aí eu resolvi me aprofundar um pouco mais, né? Existe um estudo que foi publicado na revista Psychological Science, uma revista americana, acho que é uma das maiores revistas de psicologia aqui nos Estados Unidos, que afirma que demora menos de 1 segundo para que você construa uma imagem sobre uma outra pessoa através de uma fotografia. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa fotografia. Então eu já sabia que um perfil sem fotografia, ele é em média 14 vezes menos visto do que um perfil com fotografia, né? Mas o que uma fotografia tem que ter? Então tem aquelas coisas básicas, né, que a gente, já sabe. Primeiro, a fotografia, ela tem que ser uma fotografia profissional. Então não adianta você, principalmente a mulherada, né, que vai para um casamento, tá linda, com o cabelo super arrumado, uma super maquiagem, mas que aquilo não é você profissionalmente. Não adianta usar uma fotografia dessa, porque não vai ser legal, tá? Uma outra coisa que as pessoas costumam fazer você tem uma foto que você está num grupo e você por acaso saiu muito bem nessa foto, aí você resolve cortar essa foto para usar no seu perfil. Então aparece lá um pedaço, um ombro de alguém, a mão de alguém no seu braço, enfim, isso também não é legal. Uma outra coisa é relacionada ao que você está vestindo. Então, por exemplo, se você não é um jogador de futebol, você jamais vai tirar uma foto para o seu perfil no LinkedIn usando uma camisa de time, por exemplo, né? Você deveria estar usando uma roupa que represente, né, a imagem que você quer transmitir, tá? Então, essas são algumas dicas. E aí, pesquisando um pouco mais, eu me deparei com outro estudo que foi publicado no site Photofiller, que tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Bom, a primeira coisa que esse estudo diz é que uma fotografia com um sorriso em que você consegue ver um pouco dos dentes da pessoa, ela aumenta a percepção de competência, de influência e de simpatia. E que um sorriso com a boca fechada, em que os dentes não aparecem, diminui em pelo menos 50% essa percepção de simpatia. No entanto, um sorriso com a boca aberta, em que os dentes aparecem todos, apesar de aumentar ou de se manter a percepção de simpatia, é reduzida a percepção de competência e de influência. Uma outra conclusão interessante é que fotografias de corpo inteiro causam um impacto negativo em relação à questão da influência. Uma dica que eles dão é que para causar uma melhor impressão, o seu rosto ele deve ocupar pelo menos 60% da área da fotografia. Então deveria ser uma coisa, sei lá, mais ou menos assim.
né? Alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui o que mais. A questão da roupa, que a gente já mencionou, né? Que a roupa tem que corresponder, comumente usaria para trabalho. Esqueci de mencionar uma coisa, a fotografia, segundo eles, né, segundo esse estudo, ela deve ser de frente ou no ângulo não maior do que 35 graus. Então seria uma coisa mais ou menos assim, eu acho que não mais do que isso, tá? Se você resolver usar um pouco o perfil, mas não pode ser de perfil inteiro. Bom, dá pra ver que a coisa é levada a sério, né? E uma outra coisa interessante é o seguinte, esse mesmo site, Photo Filler, ele tem um serviço em que você pode enviar uma fotografia sua e aí você vai dizer para que ela é, uma fotografia, sei lá, para o Tinder, para o Facebook, para o LinkedIn, então você vai dizer qual é o destino dessa fotografia e as pessoas vão avaliar a fotografia com relação à percepção delas, né? Bom, gente, se todas essas dicas fazem sentido ou não, eu de fato não tenho como afirmar. Mas uma coisa é certa, eu resolvi checar as imagens, as fotografias dos principais influencers, não só os brasileiros, mas também os internacionais, principalmente os internacionais, no LinkedIn. E uma coisa é certa, eu não vou dizer que 100% deles seguem todas essas dicas, né? Mas a grande maioria está sim se utilizando disso, coincidência ou não. Então, por via das dúvidas, minha dica é: passa lá no LinkedIn, dá uma checada na foto, na imagem que você tem lá e, se for o caso, sorria, mostrando apenas um pouco dos dentes, virado para a frente e uma nova selfie. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Curte, comenta, compartilha e principalmente assina o canal. Só assim o nosso canal cresce. Beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau!